nós vamos ver um conceito muito utilizado nessa linguagem Assembly, que é a word, ou, traduzindo ao pé da letra, a palavra. Sempre que nós vamos definir uma área de memória, nós tomamos por base uma dessas quatro definições. Ou seja, se a área de memória que eu vou definir, né, se a variável que eu vou definir for de apenas 2 bytes, nós chamamos half word. Se for de 4 bytes, uma full word. 8 bytes, uma double word, e 16 bytes, uma quad word. Essa definição, normalmente, a gente vai utilizar muito em algumas instruções. Algumas instruções trabalham com dados declarados como half word, full word e double word. Para a gente vai ver nas instruções assembly, vocês vão ver uma aplicabilidade para isso aí. Tá joia? Então, esse é um conceito que a gente precisa ter bem definido. Half word, full word, double word e quad word. Bom, continuando naquela definição de alguns conceitos, né, vamos ver um pouco da arquitetura do mainframe IBM. É claro, né, que a arquitetura do mainframe é muito grande. A gente não conseguiria explanar todas as características desse treinamento, mesmo porque o nosso foco é o assembly. Mas vamos ter uma visão geral de algumas coisas muito importantes que a gente precisa conhecer para que o treinamento possa transcorrer da melhor forma possível. Memória, processador, registrador e PSW. Eu sei que certamente você já ouviu falar em memória, em processadores, né? Mas a gente vai procurar aqui demonstrar uma visão bem particular do que vem a ser a memória, como que eu utilizo a memória, o que é o processador, quais são os componentes do processador que eu posso e devo conhecer, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiro, a memória principal, ou a memória real. A memória é onde ficam armazenados temporariamente todos os dados e todos os programas. Então, quando a gente executa um programa, esse programa é carregado em memória e os dados que esse programa manipula também o são. Um detalhe bem importante, eu coloquei até em vermelho embaixo, que é o seguinte: nenhum programa consegue ler um dado, ter acesso a um dado, uma informação, se esta não estiver na memória principal ou na memória real. Nenhum programa consegue ler um dado direto do disco. Quando um programa precisa ler um dado do disco, ele faz um pedido ao sistema operacional e esse sistema operacional traz o dado para a memória. Uma vez na memória, as instruções, né, têm acesso àqueles dados. Então, repetindo, para que um dado seja manipulado pelo programa, ele precisa estar na memória real. Ok? Bom, aqui eu tenho uma animaçãozinha para demonstrar a figura da memória real, essa que eu acabei de falar, e do que vem a ser memória virtual. Esse conceito de memória virtual, certamente você já tem, mas eu vou demonstrar aqui de uma forma um pouco diferente. Ok? A memória real, como eu disse anteriormente, ela armazena os dados que vão ser manipulados pelos programas e os próprios programas. A memória real ela é dividida em pequenos pedaços de 4K, que nós chamamos de frame de memória. Então, quando a gente carrega um dado qualquer na memória, o sistema operacional, que é que administra, né, quem controla esse espaço disponível, vai escolher um endereço de memória, né, dentro de uma dessas frames para armazenar aquele dado. E o próprio programa, né, quando a gente executa um programa, ele vai ser carregado em um endereço de memória disponível. Quem é que decide isso? O sistema operacional. Cada byte gravado na memória vai ser gravado em um endereço específico. Então, por exemplo, eu tenho aqui nesse desenho, né, uma simulação do que poderia ser a memória real. Percebe que a primeira frame, o endereço inicial seja 2648FD32, endereço aleatório. Então, eu posso gravar um byte
nesse endereço. Portanto, via Assembler, eu consigo acessar 1 byte através do endereço onde ele foi carregado à memória. A mesma coisa os programas. Então, quando um programa é carregado à memória, o sistema operacional escolhe um lugar disponível, um endereço disponível, carrega aquele programa e aquele endereço de carga do programa fica salvo. Depois a gente vai ver aonde, ok? Para que o sistema realmente não se perca. E os dados também do programa que vão ser manipulados, da mesma forma, como são trazidos para a memória, são armazenados em um endereço específico. Acontece que essa área de memória real, ela é limitada, ela é finita. Por mais que o sistema, né, o meu complexo de informática tenha muita memória real, ainda assim é finito. E o que acontece quando esse espaço da memória real está saturado? O sistema operacional executa um procedimento chamado page out, onde ele escolhe, claro, levando em consideração alguns critérios, o que ele pode retirar da memória real sem prejuízo da execução daquele módulo. Então, aquele pedaço do programa ou aqueles dados que o programa estava manipulando são tirados da memória real e são copiados para a memória virtual. A memória virtual nada mais é do que disco, arquivo em disco. São arquivos especiais que são formatados para esse fim, nós chamamos de page dataset, e que recebem temporariamente programas, pedaços de programas ou dados que estão, digamos, sem uso naquele momento na memória real. Então, o sistema desafoga a memória real, copiando parcialmente ou totalmente os programas para a memória virtual. É óbvio, né, que o sistema operacional mantém esse controle. Ele guarda uma tabela interna onde ele faz conversão de endereço real para endereço virtual e vice-versa. Acontece que o programa que está em execução muitas vezes nem sabe que ele foi retirado da memória real. Quando aquele programa ganha o controle novamente, o que o sistema operacional precisa fazer? Trazer de volta aquele programa ou aqueles dados. E ele executa, então, o processo inverso, que é o page in. Ou seja, ele traz aqueles camaradas que foram copiados para a memória virtual e coloca de novo na memória real. Esse fenômeno, né, essa transferência de dados de memória real para virtual e vice-versa, a gente conhece como paginação. Você já deve ter ouvido falar nisso. Então, o que é paginação? Essa transferência de dados de memória real para memória virtual e vice-versa. Isso acontece o tempo todo. É uma prática muito comum que muitas vezes a gente nem percebe que acontece. E o ideal é que não perceba mesmo. Ok? Bom, um outro conceito, um outro objeto muito utilizado nessa área de programação, e a gente vai ter essa visão muito mais clara usando o Assembly, são os registradores. O que são os registradores? Bom, os registradores são vários, a gente vai ver que existem vários conjuntos de registradores, cada conjunto com um propósito específico, são componentes do processador. Então, cada processador, né, que é hardware, tem um conjunto de registradores. Nós vamos aqui focar em um conjunto específico, que a gente conhece como registradores gerais. Esses registradores são utilizados por todos os programas também para executar suas instruções. Nós vamos ver que existem instruções assembly que só trabalham com registradores, existem instruções que trabalham com registrador, memória, memória, registrador, ok? Então, vamos aprender a sintaxe e vamos aprender a utilizar essas instruções. Normalmente, a gente aprende que todo dado carregado em memória, o acesso é muito rápido, né, se comparado com o acesso do dado em disco. Porque o que acontece, lembrando aquilo que eu falei anteriormente, como o programa não consegue pegar o dado direto do disco, é preciso que ele traga para a memória aquele dado. Então, esse tempo do I/O, né, ou seja, que é a transferência do dado do dispositivo externo, lá do disco, para a memória, é um tempo a se considerar no processamento. Uma vez na memória, o acesso é rápido. Os registradores também podem armazenar dados, só que o acesso ao registrador também é bem mais rápido
do que o acesso em memória. Por quê? As instruções assembly executam no processador. Se os dados que essas instruções vão manipular já estão também em registradores, o tempo de acesso à memória é dispensável. Então, por que que a linguagem assembly produz módulos executáveis mais rápidos? Porque muitas vezes os dados manipulados estão no próprio registrador, estão no próprio processador. Então, o tempo de transferência e de acesso àquele dado é muito menor, ok? Então, os registradores servem para isso. E nós vamos ver que tem N instruções que utilizam esses registradores. Como eu falei, nós vamos usar um conjunto de registradores chamados registradores gerais, depois eu vou detalhar um pouco mais, e cada registrador, né, desse grupo de registradores gerais, eu tenho 16 registradores, que vai do registrador 0 ao registrador 15, né? Ou seja, nós temos 16 registradores. E, teoricamente, eu posso usar qualquer um desses 16, apesar de que tem alguns registradores que têm uma função já pré-definida no sistema, e que depois eu vou dar essa dica, devo evitar usar, ok? Mas depois, na hora, eu vou explicar direitinho isso aí. Bom, então, como eu comentei, existem vários conjuntos de registradores, registradores gerais, registradores de ponto flutuante, registradores de acesso e registradores de controle. Nós vamos focar nesse treinamento os registradores gerais, tá? Agora, só lembrando, onde é que eu aprendo, onde é que eu pego mais informações a respeito dos outros registradores? No POP. O POP tem todos os detalhes que você queira estudar, ok? Bom, um outro componente muito importante nessa questão do processamento dos programas é a PSW, ou Program Status Word. A PSW é um bloco de controle de 128 bits que é utilizada pelo sistema operacional para controle do processo, para controle da execução de qualquer programa, beleza? A PSW acompanha a execução do programa. Por exemplo, o sistema operacional registra em um lugar da PSW o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, as instruções assembly são executadas uma a uma, e cada vez que o sistema operacional executa uma instrução, ele salva na PSW o endereço da memória onde se encontra a próxima instrução, e assim sucessivamente. Outro exemplo de utilização da PSW é no famoso return code, ou seja, o código de retorno de qualquer processamento é salvo na PSW. Então, quando a gente submete um job, executa um programa que vem aquela informação que o programa rodou ou não rodou, né? Essa informação é salva na PSW. E tem outros dados lá que a gente vai ver depois, ok? Bom, aqui tem o layout completo da PSW. Então, como eu falei, são 128 bits, certo? Que são utilizados pelo sistema operacional para controle do processo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, os bits 8 a 11, é o tal do PSW Key. Esse PSW Key, ele é utilizado para que o sistema se certifique, por exemplo, de que um programa é de um usuário comum, ou se é um programa privilegiado, se é um programa, se é uma rotina do sistema operacional, do SIX, do DB2. Então, esses 4 bits aí, que compõem, né, os bits de 8 a 11, a gente conhece como PSW Key. Os bits 18 e 19 é o que a gente é o conhecido condition code. Então, várias instruções assembly geram um condition code e que eu posso testar. A instrução anterior foi bem sucedida? Não foi bem sucedida? Então, eu posso, devo, né, testar o condition code ao final da execução de cada instrução. Então, esse é um mapa completo da PSW. Mais uma vez, se quiser mais detalhes, ou todos os detalhes sobre a PSW, eu pego essa informação no POP. Vai? Bom, quando a gente fala de memória, memória real, a gente tem que entender o que vem a ser endereçamento, ou endereçamento de memória. Como eu falei anteriormente, todos os programas
em execução. Todos os dados movidos por esses programas são armazenados na memória. E cada vez que o sistema operacional traz esses dados para a memória, eles são colocados, são armazenados a partir de um endereço conhecido pelo sistema operacional. Então, a gente vai ver que a maioria, se não todas as instruções assembly, fazem referência exatamente a esse endereço. A próxima instrução a ser executada está onde? No endereço XYZ. O dado X está onde na memória? No endereço YH. Ok? Então, todos os dados carregados na memória são carregados em um endereço específico. Então, essa questão do endereçamento de memória é utilizada o tempo todo. Aqui um exemplo, né, de como é que os dados são dispostos na memória. Nesse quadro aqui, estamos simulando um pedaço da memória, né, onde eu preciso guardar essa frase, né, Leila e Casé. Como é que essa frase, essa sentença é gravada na memória? Primeiro é o seguinte, byte a byte, ela vai ocupando um espaço memória. Então, por exemplo, o primeiro byte, digamos, né, que é o caractere L, a gente viu lá na primeira aula que o caractere L tem o hexadecimal D3. Então, esse caractere vai ser armazenado em que local da memória? No endereço 283C3C01D2. O próximo caractere é o próximo byte, que vai ocupar o próximo endereço. Esse endereço é uma full word, ou seja, é um número hexadecimal de 4 bytes, onde ele registra fisicamente o endereço daquele dado, aquela informação. Não importa o que seja aquilo ali. Um byte vai ser sempre armazenado em um determinado endereço. E assim continua, né? Cada byte, inclusive o espaço em branco, você lembra da tabela BCDIC? O espaço em branco, o caractere, o hexadecimal dele é 40, vai sendo armazenado em endereços específicos, ok? Bom, se eu precisar acessar essa informação como um todo, ou simplesmente um endereço, por exemplo, 283C01D7. O que seria esse endereço? Sei lá, o caractere C5, hexadecimal C5, seria o caractere, né, o símbolo C maiúsculo. Ou seja, cada byte desse pode ser acessado diretamente. Quem é que escolhe esse endereço? É o sistema operacional. Uma vez escolhida essa área disponível, essa informação fica guardada, obviamente, pelo sistema operacional, e sempre que o meu programa faz referência àquela área de memória, pelo nome, né, pelo label daquela área de memória, o sistema operacional sabe que aquela área de memória está a partir do endereço X com um tamanho de N bytes. Ok? Bom, então, fazendo aquela conversão, né, para a linguagem binária, essa frase seria gerado uma linguagem de máquina, né, desses dados em linguagem binária. Beleza? Bom, quando a gente fala de endereçamento de memória, existe um outro conceito que a maioria, se não todas as instruções assembly, utilizam, que é esse conceito de base mais deslocamento. Você vai ouvir muito falar nisso. Base mais deslocamento. Bom, eu vou explicar o que vem a ser isso, mas ao longo do nosso treinamento, ao longo das aulas, esse conceito vai sendo colocado na prática, né? Conforme as instruções vão executando, esse conceito vai ficando cada vez mais sólido para a gente, tá? Mas basicamente é o seguinte: um programa, na verdade, ele é um conjunto de instruções, é uma sequência de instruções. Quando um programa inteiro é carregado na memória, a partir de um endereço que a gente já viu que existe, né, um endereço físico, cada instrução do programa é colocada em um endereço específico, beleza? Então, como é que o sistema sabe o que ele precisa executar? Como é que o sistema operacional sabe qual instrução daquele programa deve ser executada, ok? Na PSW, como a gente viu ainda há pouco, né,
tem um bit específico lá, um conjunto de bits, que aponta para o endereço da instrução que vai ser executada. Então, olhando na PSW, o sistema operacional sabe qual o endereço. Ele vai na memória para localizar aquele endereço onde está a instrução. Quando eu escrevo um programa Assembly ou COBOL que seja, eu não me preocupo com isso. Para mim, não interessa em qual endereço o sistema operacional reservou aquele dado ou aquela instrução. Não interessa. Isso interessa para o sistema operacional. Eu não sei, não me importa saber em qual endereço ele foi registrado. Mas, para o sistema operacional, ele sempre leva em consideração o endereço de carga do programa, ou seja, qual foi o endereço inicial, onde o programa foi carregado. O primeiro byte do programa está em qual endereço? Esse é o endereço base. Ou seja, a partir desse momento, a partir deste endereço base, ele vai executando as instruções de acordo com o que ele chama de deslocamento. Então, o endereço inicial é esse. Como é que eu acesso a instrução seguinte? A partir deste endereço base, um deslocamento X. É como se eu fosse comparar, por exemplo, um carteiro vai entregar uma carta em uma casa. A casa normalmente está situada em uma rua. Então, eu poderia colocar na descrição ou no ponto de referência, dizer o seguinte, olha, do início da rua 100 metros depois é a casa 5, por exemplo. Então, seria um ponto de referência, a partir do endereço inicial, 100 metros. No caso aqui do nosso universo, Assembly, ele pega sempre como base o endereço de carga do programa e o deslocamento, ou seja, em que posição da memória se encontra a instrução que deve ser executada, ou o dado que deve ser acessado. Então, esse conceito de endereço base mais deslocamento é utilizado o tempo todo pelo sistema operacional. Porque, na verdade, o sistema operacional não olha o programa como um todo. Ele nem pode fazer isso. Porque se o sistema operacional fosse analisar o programa como um todo, ele não conseguiria fazer mais nada, né? Então, o programa ele é executado instrução a instrução. Cada instrução quando é executada, se naquele momento da execução ocorrer algum impedimento, algum erro, o sistema operacional acusa, olha, essa instrução não foi executada por esse problema. E aí ocorrem os tais abends, né? Que são aqueles cancelamentos, aqueles abnormal end, né? Que você já deve ter visto. Então, nós temos vários abends mais comuns, né? O SOC 7, que é o Data Exception, a gente tem o SOC 1, que é o Operation Exception, e assim sucessivamente. SOC 4, né? Que é o Protection Exception, enfim. Quando o sistema operacional vai executar uma instrução, né, ou no processador vai ser executada uma instrução, essa instrução faz referência a um dado que deveria estar em memória, num formato específico. Se por acaso acontecer alguma inconsistência, o sistema operacional aborta a missão. Ele cancela o processamento das outras instruções, acusa um erro qualquer lá e o programa encerra. Beleza? Então, as instruções são executadas uma a uma, sempre tomando como base o endereço de carga do programa. Bom, então aqui eu tenho alguns exemplos, né? Vamos imaginar, né, que o registrador 12, o registrador geral 12, tenha sido escolhido como registrador base desse programa. Eu vou falar rapidamente, mas mais adiante a gente vai falar sobre a Linkage Convention. Então, na Linkage Convention, eu vou detalhar bastante o que vem a ser esse registrador base para o programa, ok? Mas, por hora, vamos entender apenas essa questão do deslocamento. Então, digamos que o meu programa tenha sido carregado no endereço 61.0A4B428. E aquele dado que precisa ser acessado, ou aquela instrução que precisa ser executada, está no deslocamento C5A. Então, se o programa foi carregado no endereço 610A-B428, como é que eu descubro o endereço da instrução? É só somar o endereço de carga do programa
mais esse deslocamento, que eu vou encontrar o endereço real de onde está o dado ou onde está a instrução que deve ser executada. Então, como exemplo aqui, no endereço 610AC082 é o endereço onde se encontra o dado ou a instrução a ser executada. Ok? Bom, nessa questão de base mais deslocamento, existem algumas instruções que levam em consideração um terceiro elemento, que é o tal do indexador. Ou seja, é o mesmo conceito de localizar endereço, só que além do endereço base, além do deslocamento, eu ainda tenho um outro número, também hexadecimal, referente ao indexador. Esse tipo de prática de utilização vai depender muito da instrução que nós vamos utilizar. Vocês vão ver depois que cada instrução pertence a um grupo de instruções, ela pertence a um formato específico. Todas as instruções de um determinado formato têm o mesmo tamanho e têm o mesmo modus operandi. Okay? Algumas instruções usam apenas base mais deslocamento. Outras instruções utilizam base, deslocamento e o indexador. Geralmente, o indexador é representado por um registrador. Como exemplo aqui, eu tenho lá o endereço base, né, do meu programa, 10.00.28.00. No registrador que foi selecionado como indexador, eu tenho o endereço 30C0A800 e o deslocamento da instrução ou do dado é F84. Somando os três, onde é que está de fato o dado a ser executado? O endereço 40C0DF84. Okay? É só uma continha básica, uma continha, obviamente, hexadecimal. Eu consigo encontrar, localizar com precisão o endereço onde eu consigo acessar aquele dado. Beleza? Mas quando a gente estiver vendo na prática essas instruções, a gente vai voltar a ver essa questão do indexador, do base e deslocamento. Ok?